Boa tarde, Rô, Rodrigo. Muita gente boa já aqui. Esperar a nossa convidada já. Oi, Mira. Olá! Tudo bem, professora querida? Ah, o som tá um pouco ruim, não sei se as pessoas estão ouvindo, mas para mim tá um pouquinho ruim seu som. Parece que estava travando um pouco. Tá travando um pouquinho. Tá travando. Não sei o que as pessoas estão, como tá chegando, mas para mim tá travando um pouquinho. Não te ouço perfeito, não. Vê se agora melhorou. Ah, agora sim, Agora perfeito. Tava sim. longe, eu não te ouvia direito. Agora tá Ah, assim, perfeito. legal. Então eu vou repetir. Vontade de atravessar a tela e te dar um abraço muito apertado. Ai, minha querida, muito feliz de estar Olha, aqui mesmo longe. pois é. Vamos ver, parece que o som melhorou. Melhorou. Melhorou, Então, boa melhorou. tarde a todos que estão aqui participando da live conosco. A Rosângela Rassegal, a mantenedora, já está presente. Em meu nome, em nome dela, eu agradeço muito a sua participação. É, Hoje, então, esta é a quinta live do Colégio Evolve, Olha só. voltada para contribuir para as famílias que estão em casa com as crianças, ajudarem neste momento de quarentena, seja com as Uhum. questões de saúde, de educação, de segurança, que é o caso hoje, né? Então, eu agradeço, Fernanda, imensamente você ter topado participar de pronto o Hum. nosso convite. Eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito. Eu conheço, pessoal que está assistindo, eu conheço essa jovem senhora poderosa, perigosa, perigosa no bom Há sentido, há muito muitos tempo. anos. Fernanda Então, doutora Fernanda é doutora em Direito pela PUC. Ela é graduada pela Academia Nacional do FBI. Ela é professora da Polícia da Academia de Civil. Polícia, isso. Enfim, é um currículo vasto, um currículo enorme. Mas o mais importante do currículo dela, para mim, é que dos 7 aos 10 anos de idade ela foi minha aluna. E uma aluna muito querida que, por inúmeros motivos, marcou muito a minha vida, não só ela, como toda a família. Fernanda, bem-vinda, que Ah, alegria ter você conosco. obrigada, minha querida. Eu também queria atravessar a tela e poder te dar um beijo. Quando a professora Jurema me convidou para a live, eu falei: isso não é um convite, é uma ordem, porque como eu negaria fazer algo para quem me alfabetizou? A professora Jurema faz parte da minha vida, com as melhores lembranças. E hoje eu sigo também, como disse aí, a vida acadêmica. Hoje eu também sou professora. E sem dúvida, ainda me inspiro muito nas aulas do começo da minha vida, né? Então, eu chamo de senhora, porque na escola era a Dona Jurema, senhora,
mas marcou muito a minha vida. Eu devo muito, tenho muito respeito por tudo, todo o trabalho que deixou na escola que eu tive. É uma referência muito grande para mim. E eu gosto muito de ler coisas de professores, né? E aquele livro do Augusto Cury de professores marcantes, eu, como professora, a gente quer sempre ser marcante. Eu lia sempre pensando na professora Jurema, né? As minhas Sim. melhores lembranças vinham resgatadas lá dos meus 7 anos, de quando eu fui alfabetizada. E isso porque as nossas melhores lembranças, elas sempre são quando tem emoção, né? Então a gente vê que não basta ensinar, tem que ensinar e marcar a vida. Então, muito obrigada. Hoje, publicamente, eu posso te Hum. agradecer por tudo que fez na minha vida e me inspira até hoje como professora também. Muito obrigada. Você vai me emocionar, sim. Já Ah, estou é verdade. emocionada. E E eu sempre agora, fui aquela aluninha que amava a professora, né? Eu queria apagar a lousa, sim. eu queria sentar na primeira carteira, eu queria sempre tirar 10. Se eu não tirasse, eu ficava chateada. Então, eu sempre gostei muito, muito da professora. Muito obrigada. E você e sua mãe acompanharam a minha gravidez muito de Sim, perto, né? Hoje meu é. filho, imagina, tem 35 anos. Mas, Fernanda, agora o jogo inverte, as bolas invertem, né? Agora eu te chamo de doutora, senhora, Imagina. e você, por favor, de Jurema, você. Eu Ai, não querida. falei aqui algo muito bacana, muito importante, né, Fernanda, para sua carreira. Você é a delegada titular da Delegacia do Aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Então, você faz um Sim. trabalho belíssimo, que a gente sabe, Ah, né? Tão obrigada. jovem, tão meiga, né? Tão feminina e tão valente para as questões da lei. Então, Obrigada. Fernanda, nós já tivemos o doutor Henrique Klagner na live Aham. falando sobre autoestimulação. O doutor Henrique é pediatra. Tivemos a Samira, que é uma psicopedagoga, mas que já trabalhou comigo no Colégio Porto Seguro, como coordenadora da educação infantil. E agora estamos aqui com você. Nossa escola, o Evolve, é uma escola de crianças pequenas, muito Uhum. pequenas, do 0 aos 5 anos. É uma escola especializada na primeira infância. A partir dos 3 anos, não tem como renegar a tecnologia, o uso da Sim, tecnologia pelas crianças, né? Essas crianças, como nós chamamos, são nativas digitais. Então, a sim. partir dos 3 anos, no Evolve, uma vez por semana, por 30 minutos, nós trabalhamos com essas crianças aplicativos voltados para os projetos pedagógicos ou didáticos da escola. E fazemos, Uhum. então, a educação tecnológica. A equipe foi treinada por um profissional para que pudesse estar apta a fazer esse trabalho com as crianças. Não dá para deixar essa educação tecnológica de fora, porque elas já Uhum. nascem com o tablet na mão, com o Sim, celular na mão, e aí, se não houver este auxílio, esta orientação, tudo se perde. E agora, neste momento, há quase 120 dias, todas as crianças, adolescentes, jovens estão imersos na tecnologia com vídeo aulas. uhum. A equipe do Evolve demorou bastante para oferecer estas aulas, porque nós não éramos favoráveis a oferecer estas atividades por tanto tempo para as crianças pequenas. Pequena. Mas acabamos que, para manter o vínculo da professora com as crianças, passamos a oferecer. E eu sei que você tem muito para contribuir com orientação para os pais, para os Uhum. adultos que neste momento estão cuidando das crianças. Você falou bastante para mim de algumas questões de segurança que há por trás dos videogames. Então, por favor, traga toda a contribuição que você puder nos trazer nesses 40 minutos que nós vamos conversar. Vamos, eu fiz algumas anotações aqui, porque quando a gente fala em educação digital,
falamos bastante para um público que já tem aí um certo entendimento, que são os pré-adolescentes, os adolescentes. A gente trata bastante o problema do bullying, do cyberbullying, mas falar para as crianças tão pequenas é algo realmente aí que é um grande desafio, porque as crianças pequenas não têm muito entendimento realmente do que é o certo, do que não é, né? Hoje a gente vê aí como as crianças, elas estão tão envolvidas com a tecnologia, com os meios digitais, que outro dia eu vi um berço que substituíram o móbile de cima do berço por um iPad. Então o iPad ficava com bichinhos trocando. Então ela já nos primeiros dias de vida está envolvida aí com o meio digital, né? Não tem como. Uma criança hoje ela tem até dificuldade para folhear uma revista, porque ela está tão acostumada a passar o dedo num tablet, né? Ela vê uma figura numa revista, muitas vezes a criança abre assim, né? Não percebe Vai passando o dedinho. sim, de tão acostumada que ela está com esse meio digital, né? E a gente vê também que hoje os tablets acabaram sendo aí substituídos por babás. Então, o cuidado que uma babá tinha, deixa o tablet na mão que a criança fica quietinha, né? Acaba sendo um recurso para os pais que estão trabalhando também em videoconferência em casa, trabalhando, fazendo um home office, também não tem tanto tempo, então ele deixa o iPad completamente na mão da criança para que ele tenha mais sossego, para que ele tenha mais tranquilidade para o trabalho, né? Então, o tablet, o computador, acaba tendo aí um papel muito importante na vida mesmo das crianças muito pequenas, né? E que a gente trata hoje de crianças aí até menos de 4 anos. Eu anotei aqui alguns problemas que a gente pode ter em relação a crianças pequenas, né? A grande maior preocupação que temos é o quê? É a pedofilia, né? É um dos crimes mais repugnantes que existem no mundo, que vitimam aí crianças muito pequenas, e que é realmente assustador, né? Então, qual é essa preocupação? Existem alguns joguinhos, algumas imagens que vêm com certas mensagens embutidas, com mensagens subliminares, né? Então, isso é algo que tem que realmente ser de bastante atenção dos pais. Então, o primeiro ponto que quando a gente fala de pedofilia, acho que temos que ter em mente primeira coisa, tem que se formar um vínculo de confiança entre os pais e a criança, né? Então, se os pais, eles ficam o tempo todo em cima da criança, mas de uma forma a reprimir, se ela tiver algum tipo de recebimento de mensagem, algo que a tenha assustado, algo que a tenha percebido diferente, ela vai travar e não vai contar para os pais, né? Então, formar sempre esse vínculo de confiança, de dar essa confiança para os pais, para que a criança se sinta aí na confiança, se sinta com liberdade, se sinta acolhida de contar algum eventual problema para os pais, né? Quando as crianças recebem algo que a assusta, elas acabam ou contando, ou quando não sabem ainda falar, se expressam de alguma forma, né? E às vezes essa forma é uma forma até diferente, é uma forma até violenta, né? Mas é alguma coisa que é perceptível. Então, assim, os pais formarem essa confiança e ficarem atentos com uma possível mudança de comportamento, né? Isso podemos levar também, o que é muito importante, para os educadores, né? Muitas vezes as crianças, não agora nesse período diferente que a gente está vivendo de pandemia, mas muitas vezes as crianças ficam mais tempo com os educadores nas escolas do que com os próprios pais. Os pais, com essa nossa vida moderna, trabalhando tanto. Então, também é importante esse olhar dos educadores, né? Em relação à mudança de comportamento, em relação a possíveis, isso não só falando de virtuais, mas de possíveis lesões que a criança pode ter, né? Lembrando que muitos casos de violência contra a criança acontecem no âmbito familiar, então também muito importante os professores, os educadores terem olhos para isso, né? Então, primeiro ponto que eu queria falar é esse vínculo de confiança, né? Não sei, a professora está muito mais acostumada com
com crianças, com a psicologia de criança, é isso, né? A gente tem que formar o vínculo É, de confiança, não é? certamente. Na escola, como o período é muito reduzido e a professora está acompanhando o tempo todo, e são grupos muito pequenos, é muito fácil controlar Uhum. isso, né? E eles também estão ali envolvidos com as atividades, com os aplicativos voltados aos projetos. Agora, em casa, quando eles ficam mais à vontade, que os pais não estão o tempo todo. Imagina, outro dia uma criança na quarentena, agora, criança de 3 anos, pegou o telefone da mãe, achou a professora de educação física nas redes sociais da mãe e ligou para a professora. A professora ficou felicíssima, né? Mas, enfim, então em casa, esse controle, neste momento, acho que fica mais difícil, os pais estão extremamente ocupados em Sim. home office, né? Então as crianças ficam mais vulneráveis, mas sem esse controle. Mas é isso mesmo. Acredito que a relação de confiança é tudo. Se ela É. se depara com algo diferente, com algo esquisito, com certeza ela vai compartilhar com a família, né? Ou É, com ou os ela, se professores. não souber ainda falar, não conseguir falar, ela vai demonstrar através de atos, né? Então, muitos Uhum. pais, eles relatam que a criança mudou de comportamento. Então, era uma criança doce, passou a ser agressiva, está arredia. E daí, cada caso é um caso, mas é algo que realmente tem que se ficar bastante atento com essa alteração e formar este vínculo de confiança. Um ponto Fernanda, que eu... Oi. o doutor Henrique Klagen, o pediatra, está aqui Uhum. nos acompanhando, que ele já deu um oi para Nossa, que nós duas. legal! Ah, E outro dia, conversando com ele disse que é favorável que a tecnologia seja apresentada às crianças a partir dos 7 anos. Mas a gente sabe que não é hum, esta a realidade, né? Lá na escola, nós apresentamos a tecnologia a partir dos 3 anos. Você, uhum. enquanto profissional que lida com essas situações, você tem uma sugestão ou uma ideia, uma orientação da faixa etária que deveria ser apresentada à tecnologia? Isso como profissional da segurança não tem o mínimo conhecimento de qual seria a faixa, né? Até porque nós olhamos sempre da perspectiva da vítima e temos vítimas bem pequenininhas até maiores, então é algo realmente que tem que ter o olhar, né? Eu acho que uma grande saída para isso tudo, porque hoje a gente não tem mais como correr da tecnologia, né? É muito difícil não apresentar tão cedo assim a criança, porque ela vai acabar ficando de fora do que as outras crianças estão vivendo, são aplicativos, joguinhos, musiquinhas, então eu acho difícil isso. O que é importante é um dos pontos que eu ia falar aqui é que, como toda brincadeira, ela tem que ser monitorada pelos pais, né? Como Uhum, toda uhum. atividade da criança. Então, uma criança pequena, se ela está brincando com um amiguinho, ainda que esteja brincando de carrinho, brincando de escolinha, vai ter que ter uma supervisão de um adulto. Não tem como deixar tão pequeno. Ali pode acontecer um acidente, pode realmente acontecer uma brincadeira desagradável entre eles, então tem que ter sempre acompanhamento de um adulto. Eu listei aqui algumas coisas que podem, né, substituir essa atenção direta dos pais, que muitas vezes eles não têm o tempo, não têm como acompanhar isso, que são os filtros, né? Então, Que isso é interessante. muito importante. Isso é muito importante. Porque, professora, o que eu acho que é o principal em relação a crianças tão pequenas nessa idade é a impossibilidade de saberem o que é real e o que é fantasia, né? Uhum, Então, é. eles são muito ainda da fantasia, né? E existem aí certas maldades, né? Podemos chamar assim, crimes para vitimar crianças, que eles vêm dentro de um contexto. Então, ano passado, eu tenho certeza que todos os pais acompanharam aí, que ficou bem famoso, foi a boneca Momô, né? Lembra da Sim, boneca Momô? sim, Ela vinha sim. como? Ela vinha dentro de um contexto que qualquer pai deixaria seu filho ver. Era como se fazer slime em casa.
né? Então, as crianças, slime é uma febre entre as crianças, a massinha que se faz em casa. Uhum. Era um vídeo que mostrava como a receitinha, como se fazer o slime em casa, e de repente aparecia a boneca Momô, que assustava algumas crianças, outras não, e ela dava um recado ensinando como crianças a se suicidarem. Então foi dentro de um contexto, algo Uhum. extremamente assustador, estarrecedor, né, que merece limites, é crime, mas os pais inicialmente deixariam ver. É um vídeo de Uhum. slime, né? Então esse é o grande problema, o saber monitorar. Existem alguns sites que eles são filtros, né? Alguns são de graça, outros pagam. Isso você não consegue eliminar por completo o problema, né? Eliminar, blindar por completo o seu filho, mas você consegue eliminar aí muitas coisas, né? Então existe, por exemplo, a plataforma lá do YouTube, que as crianças gostam muito de vídeo YouTube. Até as crianças pequenas, elas já sabem pegar o celular da mãe e achar o ícone do YouTube, né? Uhum. Então é instalar o quê? O YouTube Kids, né? É Ah, que o bacana. filtro protetor contra imagens que não são aconselháveis, vídeos e imagens que não são aconselháveis para crianças, você põe esse filtro. Então, ele vai ser acessível para criança. Então, no próprio YouTube, YouTube Kids. Esse é muito importante de ser colocado, né? Porque, às vezes, a criança joga ali um nomezinho que ela está acostumada, ou ela vê alguma figurinha entre os vídeos recomendados e acha que é uma historinha, que é um desenhinho, e no meio vem alguma Uhum. pornografia. No meio. Então, Uhum. assim, esse é um filtro que a própria plataforma ela já seleciona para criança Oferece. pequena. Então, essa eu acho muito Uhum. bacana, porque criança pequena adora YouTube. Tá? Então, isso é Uhum. importante. Existe um outro filtro que ele é. Existem vários filtros, isso você pode pôr várias camadas, até para crianças e para adolescentes, para adultos. As empresas usam esses filtros para que empresas não acessem sites proibidos, sites de jogos, sites. Mas existe um filtro que eu também gosto e recomendo bastante, que ele é voltado para a criança. É o filtro Curupira. Não sei se conhecem, tá? É Curupira com K. Tá? Curupira. Não, nunca ouvi Esse, falar. inclusive, eu uso para o meu filho, então é o que eu uso em casa, eu gosto Quantos anos tem bastante. seu filho, Fernanda? Ele já está grande, professora, vai fazer 13. Ai, que 13 graça. anos, já Como é que tá ele do meu chama? tamanho. É o Roberto. Roberto. É. Uhum. E então o Curupira é um filtro muito bacana voltado para crianças, tá? Então você seleciona lá o tipo que quer e ele é bacana também porque você pode, o que é um grande desafio, eu acho, que para os educadores e para os pais também, eu falo isso como mãe aqui, também é saber a quantidade de tempo que eles podem ficar, né? Uhum. Então, o meu, se deixar, ele fica o dia inteiro nos joguinhos, nos vídeos e nos YouTubers. Então, esse filtro, ele também possibilita horários. Ele possibilita, você pode bloquear. Ah, Então, que naquele horário, ele fica interessante. bloqueado. Então, é uma dica bacana para os pais aí seguirem e se sentirem mais confortáveis. Tá? Então, Uhum. isso é o quê? Não dispensa o monitoramento direto dos pais, como se fosse uma brincadeira, né? Os pais estarem sempre atentos ali, o que essa criança está fazendo, onde ela está mexendo, porque senão a criança sobe em Uhum. lugar que não pode, mexe em faca, tá a mesma coisa, né? O perigo está ali, tem que monitorar, né? E esses filtros, eles são aí, eles ajudam que os pais possam ter um pouquinho mais de segurança de forma direta, tá? Uhum. Eu também Perfeito. gostaria, professora, eu falo muito, professora, você pode me Eu interromper, tá? tô adorando, aprendendo muito. Ah, dois sites que eu também vou deixar aqui à disposição, que são dois sites sem fins lucrativos, né? Que eles também dão bastante informações para um voltado para crianças e o outro voltado para toda forma de educação digital. O primeiro é o SaferNet, tá? Então acho que é muito bacana. Sei. Eles têm SaferNet. Eles têm disponíveis no site bastante material,
sobre diversos assuntos, né? Não só em relação a crianças, mas diversos. E o outro tem uma matéria tem um campo muito importante em relação à pedofilia praticada pela internet, com olhos bem voltados a crianças, inclusive um material muito bacana para educadores que reconheçam, que é o Childhood, né? Eu não sei se a professora Jurema já ouviu falar nessa instituição. A madrinha dela é a rainha Silvia da Suécia. E eu tenho um especial carinho, porque a senhora lembra quando eu era pequena, né? Quando eu era sua aluna, que a rainha foi na escola e a gente ficou com as bandeirinhas para ela. Eu lembro, e ela foi lá fazer a visita, tal, e ela é a madrinha dessa ONG, que é uma ONG voltada ao combate à pedofilia. Tá? Então, é muito, muito bacana. Tem um material rico, excelente, também disponível de graça na internet. Então, eu deixo aí a dica desses dois sites. Sim, esses dois sítios da internet que são muito bacanas, tá? E tem bastante material aí, dá para ler bastante coisa, material confiável e acessível, tá? Nossa, então, perfeito, Fernanda. Dicas de filtros, de sites. Nossa, acho que é isso que nós todos precisamos, né? Em especial os pais que estão com as crianças em casa nesse momento. Sim. Porque eu acho que daqui para frente a tendência vai ser essa, né? As crianças estarem, mesmo voltando para a escola, porque o uso da internet é um vício, né, Fernanda? Se a gente adulto não se controla e não tem outros afazeres, você fica o dia inteiro vendo artigos, documentários, palestras. É muito atrativa a internet, né? Hoje, esse é um grande desafio. Eu acho que para todos os aspectos do mundo inteiro é o quê? O excesso de informação, né? A gente tem muito acesso. Quando eu fui sua aluna, professora, eu tinha que fazer minhas pesquisas na enciclopédia. Na Barça? Eu ia na Barça, na Mirador, tinha uma outra. Os meus trabalhos de escola eram na enciclopédia. A gente ia pesquisar, pegava índice, via. Hoje é tão fácil, né? Hoje ele é muito acessível, mas isso hoje também é um problema, né? Saber lidar com tanta informação e saber a qualidade dessa informação, saber gerenciar isso. E realmente é viciante. Eu tenho que me policiar todos os dias para desligar o celular para eu ir dormir. Né? Isso mesmo. Então é algo que realmente... E às vezes eu fico me cobrando um pouco, pessoal, porque eu lia muito, né? Eu sempre li muitos livros. Sempre. Eu acho que herança sua ainda, eu sempre tive o hábito da leitura, né? Sempre li muito. E depois, quando começou essa coisa da internet, hoje eu leio muito menos, né? E eu me cobro, falo, poxa, mas eu leio, mas também eu sou super atualizada, né? Eu sei o que está acontecendo no mundo inteiro, porque então assim, eu acho que a gente tem que ver qual é essa troca, uma coisa realmente. Mas que as crianças não podem ficar distantes disso, não, porque essas crianças de hoje, elas são as crianças que vão trabalhar só pelo computador, que vão trabalhar só pela internet. Então, impossível. A gente não tem como segregar do mundo, né? Senão vão virar aqueles Amish, não dá. Vão ficar saber usar, fora do né, mundo. Fernanda? Você disse que hoje lê muito menos, mas você também escuta muito mais, né? Eu o tempo inteiro estou na esteira, estou no carro, estou lá com os podcasts, ouvindo sempre. Tenho ouvido coisas fantásticas a respeito de longevidade, com médicos. Então, o tempo inteiro a gente está ouvindo, absorvendo informação, né? Mas, sem dúvida, a leitura do livro também é fundamental para outra série de questões, né? Como um bom vocabulário, uma boa escrita. Mas, vamos em frente. Sim, eu estimulo o meu filho, a gente não perde nenhuma Bienal, todas as Bienal nós vamos, eu vou com uma linha, sempre estimulando, porque realmente o jovem de hoje, a criança de hoje, você conseguir tirar da internet é um desafio para os pais, né? Porque realmente é viciante, é muito bacana, então realmente... Você está falando dos adolescentes e dos jovens que ficam na internet,
normalmente nos videogames, né? E o meu Uhum. filho estava me contando que era algo para eu falar com você, de que por trás dos videogames que eles jogam em rede, que eu não tenho a menor ideia do que seja isso, existe muitos malefícios, né? O que seria isso? Videogame em rede? É. São vários problemas em relação aos games, né? Os games hoje, grande parte dos games, eles são gratuitos. Então você baixa no celular, baixa no iPad, baixa no computador, só que quando a criança está jogando, vem um anúncio, uma publicidade. São chamados hoje os advert games, que é uma mistura de anúncio com games, de advertisement and games. Então são os advert games, né? E isso é um Aham. problema muito grande. Por quê? Porque os pais acham que as crianças e adolescentes estão simplesmente jogando games, só que eles Uhum. estão recebendo tipo de informação. Então, por exemplo, no meio de um game aparece propaganda de uma bebida alcoólica, né? Uhum. Então, Uhum. é algo que o pai achou que ele só estivesse jogando, mas ele recebe, são essas propagandas que se apropriam dos games gratuitos, dos aplicativos gratuitos desses entretenimentos e acabam embutindo uma mensagem aí, ou de propaganda, ou uma mensagem subliminar ruim, né? Então isso tem Uhum. que se tomar cuidado, qual é o jogo, e ver realmente isso que acontece. Esse Não problema da existe, rede, Fernanda, não existe algum órgão que filtre isso nos meios da comunicação? Não existe algum órgão por onde esse videogame, esse desenho, esse vídeo tenha que passar e que isso seja filtrado? muitos são hospedados em plataformas estrangeiras, que é o que Uhum. dificulta tudo. Tá? Então, realmente, Uhum. inclusive, a pedofilia, ela torna-se aí um obstáculo para a gente conseguir prender justamente por isso, porque muitas vezes eles estão em sites estrangeiros, em sites que protegem sites, né? Então, o Uhum. recebimento disso ele não passa por nenhum tipo de fiscalização do governo brasileiro, por conta Entendi. dessa de burlarem isso através de sites estrangeiros. Esse é o grande problema, né? Uhum. Retornando aos games, o que acontece? Esses que são em rede, eles possibilitam um chat, né? Então eles se falam, ou por som, ou por mensagem, eles se conversam, né? Uhum. Então, aí, primeiro, muitas pessoas elas estão utilizando os games com nomes não verdadeiros, através de pseudônimos, a gente não sabe a idade da pessoa, não sabe. Então, no meio de um jogo pode aparecer coisas ruins, né? Então, um Uhum. convite para um encontro, vamos fazer um encontro, me mostre partes íntimas. Então, a gente teve caso de nudes, mas através de chat de game, né? Então o pai não consegue ver isso, ele acha que o filho está só jogando, mas ele está mantendo aí uma interação com pessoas, Isso com né? criança, nudes Isso com criança. Oh, com meu criança, Deus. são os pedófilos, né? Então isso Uhum. tem que ter atenção nesses chats de videogame. Não é porque está jogando o jogo que ele não está com interação, tá? Uhum. Então isso é muito, muito complicado. Então, outro dia mesmo, meu filho estava jogando um jogo com outras pessoas ao redor do mundo, né? Isso, E sob isso. a nossa fiscalização e tal. E eu, filho, vem jantar. Mas não posso parar o jogo, estou no jogo, vem jantar. Não pode dar pause, porque está com outras pessoas simultâneas. E Uhum. eu falei, vai esfriar, você vai largar o jogo agora e vai vir jantar. O que que aconteceu? Começaram a xingar ele, porque ele estragou o jogo. E ele ficou Ih, assustadíssimo, né? E ele, agora eu não vou poder jogar, ter a continuidade do jogo, porque eu saí no meio do jogo e fica. Então, assim, ele ficou assustado, se sentiu ameaçado. Então a gente vê que. E ele é grande já, né? A gente vê uhum. realmente que é um jogo, era para ser algo bacana, só de interação mesmo, de entretenimento, mas acaba virando aí, quando menos se espera, algo que traga problema para a vidinha Problema. deles. É. Então, isso Uhum. realmente aí é um ponto Se para pensar. Eu não se sei se pensar. você pode fazer isto, se é o caso, se é pertinente
de contar alguns crimes de internet que você acompanhou, que você teve conhecimento com crianças, que a gente sequer pode imaginar que isso pudesse acontecer. Sim. Em relação a crianças, né, existem os dois tipos, o pessoal, em que a criança é violentada pessoalmente, né, e existem esses crimes digitais. O que a gente sempre vê no perfil de autor é que ele é sempre uma pessoa convincente, é uma pessoa bacana, legal para a criança. É aquela história que a gente sempre ouvia lá desde 1900 e bolinha, não aceite a balinha da pessoa que te dá, porque é sempre com algum atrativo para a criança. Né? Então não é algo que, tirando os casos violentos, que são de violência, o pedófilo não, ele faz o quê? Ele faz atrair, ele forma um vínculo, ele forma um liame de amizade, né? E daí Ele ele é vai sedutor, né? continuando. Sedutor é a palavra. Ele é sedutor. E a criança, muitas vezes, ela não consegue distinguir o que é o certo e o que é o errado, né? Que isso pode, que isso não pode. Não consegue vislumbrar uma possível maldade. Ela acaba acreditando, ele é muito bacana, ele me ensina a jogar, né? Então, o que é importante é, voltando à nossa fala inicial, a informação, os pais conversarem bastante com as crianças, instruírem bastante e fortalecer esse vínculo de confiança, né? Para que as crianças sejam mesmo confidentes com os pais, consigam falar, que eles abram um canal para que a criança possa se sentir aí, tenha confiança de poder falar com os pais sem serem reprimidas só, para, né, que se sentam acolhidas aí para poder contar, né? Mas a informação é sempre, sempre o melhor caminho. Eu vejo que você falou 3 aspectos super importantes. A criação de vínculo, né, de confiança, pais e filhos, os pais estarem supervisionando, o conhecimento, né, do que está sendo utilizado e os filtros. As dicas que você deu foram fantásticas. Depois eu vou repassar as dicas para quem não anotou, dos sites e dos filtros. Isso foi fantástico, né? Então, eu não sei há quanto tempo nós estamos, eu não quero roubar muito tempo seu, porque eu sei que você é muito ocupada. Completamos os nossos 40 minutos, mas não tem problema. Se a gente quiser, eu estou sempre à disposição, professora, se surgir aí algum outro assunto, mas eu acho muito importante o colégio ter aberto esse canal, né? Eu acho que o que a gente pode de melhor é dissipar a informação. Quanto mais os pais souberem, quanto mais eles repassarem para as crianças, a gente consegue diminuir aí as portas de abertura para possíveis criminosos, né? E ficarem sempre atentos. Eu acho que essa vigilância constante, a gente tem que saber que, infelizmente, a maldade existe, né? Criança é um ser puro, não consegue distinguir muito bem valores, realidade, então realmente precisa aí da proteção de um adulto. Então, muito significativa aí a preocupação do colégio. Muito bom. Nós estamos distantes das crianças, né, por motivos de força maior. Não temos autonomia para voltar a hora que queremos. Já estamos muito saudosos do convívio com as crianças, aflitas por sabermos que as famílias precisam da escola para poderem seguir a vida, né? Mas, neste momento, nós estamos oferecendo para as famílias, para as famílias, para as crianças, a gente tem oferecido diariamente as videoaulas com as professoras. Mas para as famílias, o que nós achamos que neste momento poderíamos ajudar, que talvez se estivéssemos com uma rotina normal, não estaríamos fazendo, são essas lives com profissionais das diferentes áreas que contribuem para a formação da criança, né? Então, hoje a sua fala, eu tenho certeza que é de grande valia, de grande utilidade para os pais que estão aqui. Para mim, enquanto gestora de escola, eu te agradeço muito, Fernanda.
Você deu Imagina. uma contribuição fantástica. Ah, muito obrigada, professora. Um prazer enorme, um carinho enorme que eu tenho por você. Muito Linda. obrigada. Linda, Bom, você é uma querida. querida sempre. Obrigada. Certamente eu ainda vou te visitar, como já fiz uma Sim, outra vez, que você sim, foi na estou Feira do Chupim me esperando. buscar. E os pais que quiserem visitar a doutora Fernanda Um na prazer. Delegacia de Congonhas, pode ir, né? Sim, um prazer Fernanda, receber a todos. na próxima quarta nós temos uma live com a Viviane Gurfinkel, que é fonoaudióloga. Ah, Aí ela vai contar como que as famílias podem ajudar as crianças que estão com alguma dificuldade de fala nesse tempo de quarentena. Acho que não é olha mais o só. seu caso como mãe, né? Não, já passei. O meu fala muito. Então, querida, muitíssimo obrigada. Obrigada, Um beijo obrigada. enorme no seu Beijo. coração. Obrigada a Obrigada. todos que nos acompanharam e até a próxima. Obrigada, um Beijo. 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 Tchau.